irmãos, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Ó irmãos, aqui está as palavras de salvação, que elas fiquem guardadas no fundo dos nossos corações. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais seremos o mesmo. Jesus nos transforma nossas vidas, Jesus é maravilhoso. Ó irmãos, eu queria falar um testemunho maravilhoso que Deus fez comigo lá há 27 anos atrás, quando eu aceitei a Jesus na minha vida. Aconteceu um acidente comigo, que foi através desse acidente que eu me encontrei com Jesus. Ó irmãos, foi assim, eu estava vindo de Mariporã, que morava em São Paulo nesse tempo. Aconteceu um acidente que era à noite, numa curva, outra pessoa vinha ultrapassando um outro carro, bem na curva. Aí ele ia batendo comigo de frente com frente. Aí eu tirei o meu carro para evitar o acidente, aí caí numa pirambeira, o carro rabiou a traseira e ele caiu numa pirambeira, mais de 15, 20 metros de altura, no meio do mato. Não dava nem para ver, irmãos, ali. Quando aconteceu aquilo ali, o carro ficou com a roda para cima, eu fiquei tipo desmaiado, quase morto. Vi uma luzinha, irmãos, lá no fim do túnel, ali eu senti uma presença de Deus ali, que era Jesus Cristo se mostrando presente na minha vida. Aí eu peguei, acredito que foi o anjo que levou lá para cima, porque eu não sei como é que eu consegui subir lá para cima, porque eu estava machucado do lado direito aqui, levei uma pancada forte. Aí eu tentei parar uns 8 carros, irmão, de 7 a 8 carros. A mão esquerda aqui, eu no meio da pista, quando vinha um carro, eu fazia assim para os carros parar. E ninguém parava, eles desviavam e iam embora. E eu ficava tão triste, chorando. Aí vinha vindo um caminhão. E eu estava decidido não sair da frente daquele caminhão. Mas glória a Deus, que Deus é lindo, maravilhoso. Deus fez com que aquele caminhoneiro brecasse. Ele buzinou e veio brecando e bateu em mim ainda, no meu peito assim. Me jogou para trás, ele ficou bravo. Aí eu falei, amigo, por favor, tem uma pessoa precisando de socorro lá embaixo. Eu caí com o carro lá embaixo, no meio do mato, lá embaixo. Ele falou, aonde? Eu não estou vendo. Eu falei, olha direitinho que você vai ver. Aí nessa que o caminhão, como é grande, parou outros carros. E eu fiquei ali, abaixado o rosto assim, mas eu pedi a Deus, Senhor, eu queria sair daqui para não dar flagrante para mim, porque posso ser preso se der flagrante. Eu queria ir pegar um táxi, mas aqui não passa táxi. Era no meio do mato. Quando eu olhei assim, irmãos, eu estava com os olhos fechados, quando eu abri os olhos tinha um carro na minha frente, um carro branco, com um casal, parecia assim ser um casal de gente, tudo de branco também, assim, era anjo de Deus, irmão. Eu não tenho dúvida nenhuma que não era anjo de Deus. Deus enviou os seus anjos ali para me tirar dali. Aí eu só foi abrir a porta assim. Eu falei, oi, dá uma carona até pegar um táxi, que aqui não passa. Aí quando ele abriu a porta assim, irmãos, eu fui por trás assim, sentei no banco de trás. Aí botei a mão assim, irmãos, e eu orei ali a Deus. Falei, Senhor, me livre dessa, Pai, que nunca mais, enquanto vida eu tiver, eu vou querer saber das ilusões que esse mundo oferece, bebedeira, traição, coisas erradas. Nunca mais eu vou ser um crente, um servo do Senhor. Glória a Deus. E ali, irmãos, com certeza os anjos disseram amém. Aleluia, glória a Deus. Ali dali para frente, irmão, foi maravilhoso. Aí ele me parou assim no lugar já de movimento. Ninguém conversou, irmãos. Se fosse uma pessoa normal, tinha perguntado, e aí? O que é que aconteceu com você? Mas ninguém conversou, ninguém deu uma palavra. Aí quando eu virei assim, ó, que eu fui dar obrigado, já não estava mais, assim, ó, questão de milésimo de segundo, assim, sumiu. Desapareceu. Era anjo, eu não tenho dúvida que era anjo de Deus. Deus enviou os seus anjos para me tirar dali. Deus é lindo, maravilhoso. Obrigado, Papai Eterno. Te amo, Pai, te amo, Filho, te amo, Espírito Santo. Aleluia. Fui para casa, cheguei em casa todo machucado. Aí depois eu comecei no outro dia já ir numa igreja. Aí quando eu chegava nas igrejas evangélicas ali, as pessoas falavam, Deus usava aquelas pessoas ali para falar, olha, aqui tem uma pessoa que está precisando se pegar firme com Jesus. Se ela segurar firme na mão do Senhor, Deus vai poupar a vida dele, vai apagar o passado dele. Aí, irmãos, eu comecei
Aí eu fui me chamaram para eu ter um sobrinho meu, por nome de Márcio. Ele me chamou, ele tinha se convertido há poucos dias, pouco tempo. Aí ele fui na igreja Kyrios, culto que eu fui primeiro, eu nem conhecia ninguém lá da Kyrios. Aí eu fui lá era numa residência. Chegamos lá, quando o Cláudio pôs a mão na minha cabeça, irmãos, que ele orou, fez uma oração ali, olha, foi como que eu tivesse ficado flutuando. Eu não parecia que eu estava com os pés no chão. Eu estava assim, uma nova vida, eu estava flutuando. Olha, eu fui de pé, uns 2, 3 quilômetros, e como se fosse assim, ó, flutuando. Nossa, que coisa linda. Eu chorava que nem criança assim, mas aquele choro de alegria, de renovo espiritual. Que maravilha, irmãos. Aí, depois eu comecei a ir nessa igreja, aí eu aceitei a Jesus, aí dali para frente, eu sabia que eu ia ser chamado no fórum, né? E eu orava todo dia de joelho, irmãos. Falava para Deus, Senhor, apague meu passado, para que eu não quero ser preso. Quando eu já tinha uns 6 ou 7 processos, irmãos, com problema de batida de carro. Tudo de batida de carro. E nenhuma tinha culpa. A culpa minha era só porque eu bebia a cerveja. Então, se eu não bebesse, eu não estaria naquele lugar, não teria acontecido. Então a culpa era minha, porque eu bebia a cerveja. Mas o acidente eu não tinha culpa. Sempre era pessoas assim, que vinham ultrapassando outro carro, quando ia bater frente com frente, eu tirava para evitar o acidente e batia. Batia em poste, batia em outro carro, caía nas pirambeiras, que nem eu caí nesse. Então era assim, irmãos. Aí eu peguei dali para frente, eu orava de joelho todo dia, falei, Senhor, apaga meu passado. Eu não quero ser preso, Pai, no nome do Senhor Jesus. Aí chegou a audiência para mim no fórum. Aí eu pedi uma palavra a Deus. Senhor, conforte com a Bíblia fechada, irmãos, assim, ó, Bíblia fechada. Falei, Senhor, me dê uma palavra, Pai, eu chorando, assim, preocupado. Me dê uma palavra que conforte meu coração, irmãos. Quando eu abri a Bíblia assim, irmãos, veio lá em Romanos 8, que fala assim, olha, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória! Aleluia! Oi, mas isso é lindo, viu? Aí eu abracei essa palavra, guardei na mente e no coração, dobrei a Bíblia assim. Aí, no outro dia eu pedi outra palavra, irmãos. Aí eu cheguei, quando eu abri a Bíblia assim, com a Bíblia fechada, quando eu abri a Bíblia assim, clamei a Deus de joelho, me dê uma palavra, Pai eterno, mais uma palavra que conforte meu coração. Quando eu abri, estava nas cartas de João, uma passagem que está lá falando assim, Jesus falando conosco, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não peques. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados de toda a humanidade. Glória! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Eu te amo, Jesus! Então, irmãos, quando eu fui chamado, aí chegou a audiência que eu fui chamado no fórum lá, o advogado meu daqui, da terra, não foi, mas o advogado dos advogados, Jesus Cristo, esse foi comigo. Eu levei a Bíblia pequena, dobrada assim no bolso. Aí, quando chega lá, a juíza perguntou assim, cadê o seu advogado? Eu falei assim, ele não veio. Aí ela leu o processo lá e falou assim, você concorda com o que está aqui? Eu falei, umas coisas sim, outras não. Aí ela pegou e falou assim, olha, o juiz de Mariporã consentiu a suspensão do processo para você ser primário. Glória! Aleluia, irmãos, que bênção! Eu não era primário, irmãos. Eu pedi a Deus todo dia de joelho para que Deus apagasse meu passado. E Ele apagou. Constou lá que eu era primário. Você vê que lindo, irmão? Isso é maravilhoso. Isso só Jesus pode fazer isso quando a gente se entrega a Ele 100%. Olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vale muito a pena a gente buscar Jesus de todo o nosso coração. E Jesus,
A palavra deixa claro que a salvação é só através do Filho Jesus. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho também não tem o Pai. Então, irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus guie os caminhos de cada um, no nome de Jesus.